Sabe o que quer dizer stock picking? Sabe quem segue esta estratégia com sucesso há vários anos? Neste episódio vou explicar-lhe em que consiste esta estratégia e quais os critérios que a caracterizam. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Honey, million dollars. The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saudinha, a comer bem, a descansar melhor, com tudo de bom o que um bom podcast lover merece. Ora bem, esta semana vamos falar então de stock picking, uma estratégia que é seguida por muitos investidores em todo o mundo e que faz sempre correr muita tinta, nomeadamente entre os amantes da gestão ativa versus os amantes da gestão passiva. Mas vamos começar por explicar então o conceito, afinal o que é isto de stock picking. O termo em si já dá para ter uma noção do que é que se trata. Ora bem, vamos desconstruir. Em inglês, stock é ação, pick é escolher, assim, stock picking significa escolha de ações. Portanto, basicamente, o objetivo desta estratégia é encontrar ações que tenham potencial de retornos, de ganhos acima da média de mercado. Portanto, trata-se de uma estratégia de gestão ativa em termos de investimentos e que procura então bater o mercado. Isto significa obter uma rentabilidade superior a todo o benchmark, digamos, ou índice de referência. E dizer que esta é uma estratégia que é oposta, no fundo, à estratégia de gestão passiva, onde se procura mimetizar, digamos assim, espelhar, replicar o desempenho do mercado, assim como acompanhar algum índice de referência. E como é que esta estratégia, então voltando aqui à questão do stock picking, porque neste episódio vamos focar nesta estratégia, como é que esta estratégia funciona? Sendo a explicação tão simples, às vezes pode haver aqui a sensação que é easy peasy, peanuts, mas é na realidade uma estratégia que exige muito estudo. Não é a questão da complexidade, mas de ser trabalhosa, de exigir estudo. E quem não perceber isto é claramente sinal de estar fadado ao insucesso. E para adotar esta estratégia de stock picking é essencial conhecer a fundo as empresas que deseja ter no seu portfólio, na sua carteira de investimentos, ou seja, vai requerer uma boa análise fundamental das empresas. E análise fundamental significa o quê? Significa olhar para os fundamentos, para os indicadores das empresas. E estamos aqui a falar de empresas cotadas, não é? Aqui o stock picking de ações de empresas cotadas. E quais é que são então os critérios, digamos assim, muitas vezes utilizados para o stock picking? Não vou entrar aqui em detalhes exaustivos, mas dar-vos aqui já algumas luzes de alguns critérios, digamos, há vários indicadores, mas há 3 pontos essenciais, nomeadamente quando se escolhe esta estratégia para, no fundo, fazer a eleição das ações. E quem tende a escolher a estratégia de stock picking acaba por procurar empresas com o quê? 1. Margem de lucro alta. 2. Um elevado retorno sobre o património líquido. E 3. Um baixo nível de endividamento. Depois há indicadores, e como eu digo, não vou entrar aqui muito em detalhe nos indicadores, até porque isto em podcast, depois estar aqui a explicar os indicadores sem uma parte visual é mais difícil, mas estes 3 pontos-chave, ou seja, procurar empresas que tenham uma margem de lucro alta, um elevado retorno sobre o património e empresas com um baixo nível de endividamento. Todos estes indicadores podem ser facilmente encontrados nas demonstrações de resultados das empresas. Dizer que as empresas cotadas têm que ter sempre nos seus sites uma parte relativa à relação com os investidores, de Investor Relations, e normalmente tem lá agregada toda a informação, se não também
conseguem facilmente encontrar essa informação em várias plataformas referentes a indicadores financeiros. Mas, claramente, nas demonstrações de resultados das empresas vão encontrar todos estes indicadores. E estudos comprovam que as ações com os melhores indicadores financeiros são aquelas que tendem a superar a média do mercado no longo prazo. E falta este ponto prévio também, que quando falamos em stock picking, falamos de uma estratégia que é seguida e adotada por investidores que olham para o longo prazo. Portanto, investidores que olham para prazos longos, não para o curto prazo. E praticamente todos os grandes investidores consideram os indicadores financeiros quando estão a selecionar as empresas para investir. Ou seja, vão olhar para os fundamentos, vão fazer então uma análise dos indicadores e dos números das empresas. Normalmente as empresas mais robustas são aquelas que fazem parte de setores mais fortes no mercado ou que estão a ganhar força e costumam estar bem consolidadas e possuem objetivos assim bem definidos. As empresas, mas de um modo geral, as grandes empresas têm os seus objetivos muito bem definidos. Agora, não basta estarem só sólidas no mercado, é preciso que sejam também bem geridas e que estejam também a negociar a um preço atrativo. E aqui dizer que o preço atrativo é também um ponto importante, ou seja, de preferência abaixo do valor intrínseco. Isto significa que existe um potencial de valorização. Uma frase de Warren Buffett muito, muito interessante, que é price is what you pay, value is what you get. Portanto, preço é o que você paga, valor é o que leva. Portanto, o que se procura fazer quando estamos a fazer uma análise de uma empresa é tentar encontrar qual é que é o valor intrínseco e o valor, o fair value, o valor justo dessa ação e depois comparar com o preço a que ela está a cotar. Não é? Se o preço é abaixo do valor da empresa, do valor justo, significa que a empresa está barata, não é? Se ela está a cotar acima do seu valor justo, significa que o preço da ação está caro. E então, daí que um dos aspectos que os grandes investidores também consideram a fazer a seleção das ações para o seu portfólio é também o preço das ações, mas no fundo como identificar quais é que são as ações mais baratas, não é? Como é que identificamos as boas compras? Isto normalmente é sempre feito através da utilização de modelos de avaliação, chamado valuation, não é? E um dos tipos mais conhecidos de avaliação são o modelo de desconto de fluxo de caixa, ou seja, de discounted cash flow, e através da análise de múltiplos, também conhecidos como indicadores de mercado. É claro que aqui os meus queridos alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira já sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar, porque este é um dos muitos temas abordados no curso online do MoneyLab. E para quem não sabe, esperamos abrir vagas em breve, mas dizer, e tem vindo muitas perguntas, para quem quer receber toda a informação em primeira mão, o melhor mesmo é inscrever-se na lista de espera. Eu vou deixar o link na descrição. E meus amigos, não percam a oportunidade, porque depois abre, fecha e depois ando sempre a receber mensagens quando é que há a próxima. Portanto, para receberem toda a informação, inscreva-se na lista de espera. Mas claramente, modelos de avaliação é um dos temas, é um dos muitos temas que são abordados no curso do Zero à Liberdade Financeira. Voltando aqui ao nosso tema, e uma das questões ou das dúvidas às vezes que surge é: será que eu devo fazer a seleção das minhas ações pelo preço ou pela qualidade da empresa? Pode ser uma dúvida, não é? E a questão é: quando se está a fazer o stock picking, quando nós seguimos uma estratégia de stock picking, há que considerar os dois fatores na hora de investir. Ou seja, garantir que comprou uma boa empresa, isto é, com bons indicadores financeiros e a um preço justo, barato, sensato, não é? E aqui estará no caminho certo para realizar aqui um stock picking de sucesso e assim conseguir o quê? Que é o objetivo, é ter um retorno acima da média. E isto está-me a fazer lembrar dos 4 filtros
inclusivamente criados pelo Warren Buffett, pelo seu sócio e amigo Charlie Munger na Berkshire, e que são ótimas diretrizes, e acho que faz sentido falar, são ótimas diretrizes para a realização de um stock picking de sucesso, até porque eles têm claras provas dadas de investimento em longo prazo a bater o mercado. E os 4 filtros são, primeiro, entender o negócio. Isto é fundamental e uma das coisas que eu falo várias vezes, nós não temos que ganhar dinheiro em todo lado e é fundamental nós entendermos o negócio e o setor onde estamos a investir. O segundo filtro e o segundo ponto destacado por Warren Buffett e Charlie Munger é o negócio deve apresentar vantagens competitivas duradouras. É o tal moat, não é? O tal fosso que ambos falam de investir em empresas que têm um monopólio ou que têm uma vantagem competitiva que lhes permita, e eu não vou estar aqui a dar exemplos de ações, poderia dá-los, mas depois podem ser interpretadas como recomendação de investimento, e tudo o que faço aqui há alguns anos é passar informação de educação e literacia financeira, e nada do que aqui é dito constitui qualquer tipo de recomendação, meus amigos. Não pode ser feito. Existem leis, existem regras e existem boas práticas de gestão de finanças pessoais. Portanto, eu poderia dar aqui uns exemplos, mas tenho aqui algum receio que seja depois mal interpretado. Mas são negócios que têm vantagens competitivas, há negócios que conseguem perceber que há uma feroz concorrência, há outros negócios que têm menos concorrência. Portanto, uma das diretrizes e um dos filtros criados por Buffett e o seu sócio é procurar empresas que tenham estas vantagens competitivas. Isto basta também olhar muitas vezes para algumas das empresas que compõem o portfólio da Berkshire, não todas, para compreender o que é que querem dizer. Depois, terceiro filtro, extremamente importante na minha ótica também, que é uma equipa de gestão íntegra e com talento. Ou seja, no fundo, perceber quem é que gere a empresa. E quando há, nomeadamente, compras, fusões ou aquisições, não é? M&A, que é Merger and Acquisitions, quando temos movimentos de fusões ou aquisições, perceber quem é que vai ficar a gerir, porque às vezes existe uma linha orientadora para uma determinada empresa, tem um determinado objetivo e muda a gestão e muda tudo. Portanto, é fundamental olhar para a equipa de gestão de uma empresa. E depois o quarto filtro, que é o preço das ações, deve ser sensato e ter uma margem de segurança, e que vai um pouco bater aqui com o que estava há pouco a falar em termos de escolha de empresas que estão abaixo cujo preço da cotação está abaixo do seu valor intrínseco. Mas se quiserem que eu dedique aqui também um episódio mais detalhado a estes filtros, ponham onde estiverem, podem pôr também no Instagram ou na plataforma onde estiverem a ouvir, #4filtros. Escrevam #4filtros para saber que se tem interesse em que dedique um episódio aqui mais detalhado a estes filtros. Dizer então que estes 4 filtros são ótimas referências então para se fazer uma avaliação de empresas a deter no portfólio, e quem é que então pode recorrer e pode utilizar esta técnica de stock picking. No fundo, todos os investidores, não é? Todos os investidores que têm como objetivo o investimento de longo prazo podem escolher adotar esta estratégia de stock picking, fazer a escolha das ações a deter no seu portfólio. No entanto, dizer que é necessário ter aqui algum tempo para dedicar ao estudo das ações. E porquê? Porque é sempre necessário fazer também uma análise ao ambiente macroeconómico, analisar então os fundamentos das ações, seja o EBIT, o preço sobre lucro, seja o PER. Bem, não vou entrar aqui mais em detalhes de rácios, porque em rácios depois aqui a coisa complica um bocadinho. Mas, no fundo, qualquer investidor que tenha tempo e interesse para escolher a sua carteira pode seguir esta estratégia. Talvez agora explicando um bocadinho as vantagens e as desvantagens do stock picking,
ajude a clarificar um bocadinho melhor também a estratégia. Então, do ponto de vista das vantagens, quais as vantagens então de realizar o stock picking? Uma das principais vantagens é escolher empresas com um bom potencial de retorno e uma valorização potencial acima da média. Essa é uma das principais vantagens enumeradas para quem opta pela estratégia de stock picking, que é para que ter a média quando eu posso ter o melhor da média. Não é? Portanto, esta é apontada como uma vantagem. Depois, outra das vantagens é quem tem, nomeadamente, mais experiência na avaliação, poder escolher empresas que tenham menores riscos ou que tenham um perfil muito específico. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu só quero ter na minha carteira de investimento ações que paguem dividendos. Portanto, eu, em vez de ter todas, o meu foco aí, eu constituo um portfólio assim. Como eu estou a fazer uma escolha cirúrgica, eu escolho aquilo que cabe melhor na minha estratégia. E com isto dizer, o terceiro ponto, não é? Que é, permite uma adequação mais detalhada aos objetivos do investidor e portanto, pode só investir ou ter uma parte mais considerável do portfólio a empresas de alto crescimento, como pode ter empresas de mais de um determinado setor, ou seja, faz um portfólio muito mais à medida. Claro que isto também é possível fazer com fundos e com uma gestão passiva, mas é diferente, ou seja, vou fazer algo mais à medida e escolher as melhores ações para eu ter no meu portfólio. No fundo é isso que o Warren Buffett faz, não é? Depois, do ponto de vista dos contras do stock picking, primeiro, pode-se tornar quase um gambling, não é? Uma forma de jogo, de escolher aqui as ações, e nomeadamente quando não há muito conhecimento sobre avaliação, corre-se o risco de haver aqui um gambling, não é? E isto é apresentado como um contra. Depois, claramente, não é um contra mais evidente até, é que as más escolhas estão garantidas e mesmo com os melhores modelos de avaliação, os grandes investidores também falham, também erram, e portanto ter de fazer algumas escolhas cirúrgicas e depois essas escolhas são más e conforme o peso que tenho no portfólio podem afetar mais ou menos, acaba por ser aqui um contra, não é? Depois, outro ponto é a história ou a estatística está contra si e dizer como que são raros os gestores que batem sistematicamente o índice, pelo que um particular, não é? Um pequeno investidor, se não dedicar ao estudo de empresas e aos modelos de avaliação, estatisticamente está condenado a ficar abaixo do benchmark. E por fim, a gestão emocional. E existem emoções que é importante nunca envolver na altura de investir. E quando eu digo emoções, destacar aqui 2 pontos relativamente às emoções. Não só em termos de volatilidade, que é comprar uma ação e ver no dia seguinte e passar 2 dias como é que está o desempenho. Quer dizer, se está a ficar um investidor emocionalmente muito envolvido, isso não é bom nem para a sua saúde mental, nem é bom para um portfólio. Quer dizer, obviamente vai haver oscilações, está numa ótica de longo prazo, não há necessidade de andar a olhar para as ações todos os dias, porque isso é só ruído. Outro ponto relativamente à parte emocional tem a ver com apaixonar-se por uma empresa pode virar um problema. Porquê? Porque vamos baixar o racional e aumentar o emocional e começamos a arranjar desculpas para os maus resultados, para as decisões, porque gostamos tanto daquela empresa, e começamos a ser brand lovers, não é? E às tantas já não estamos a fazer uma análise com distância, uma análise fria dos números, já estamos com um envolvimento emocional e isso pode ser um contra, sobretudo quando estamos aqui com uma estratégia de stock picking. Agora a pergunta, será o stock picking para toda a gente? Resposta, claramente que não. Esta é uma estratégia que implica dedicação de tempo e estudo para conseguir obter resultados acima da média. Entenda-se média como a referência do mercado, é o benchmark. Claro que também pode legar esse stock picking num gestor, mas já sabe que isso vai implicar outros custos, outros cuidados, atenção na seleção de qual é que é o fundo, qual é que é o gestor, mas amigos, isto fica para outro episódio. Para quem chegou agora, aproveito para desejar as boas-vindas e seja bem-vindo, seja bem-vinda e dizer que comece por ouvir, depois de terminar este episódio, comece por ouvir o episódio 1, porque tudo vai fazer
sentido. E dizer também para não se esquecer de se inscrever na nossa newsletter para não perder as novidades que estamos a preparar. Agradecer a todos os que têm acompanhado este podcast e já sabem que podem acompanhar-nos também nas redes sociais, cujos links vou deixar na descrição. Juntem-se ao nosso grupo no Telegram e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, e se ouvirem também no iTunes podem deixar uma avaliação para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go. 100 million